Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. A tensão pairava no ar desde o apito inicial daquele confronto entre Atlético Mineiro e Bucaramanga. Cuca, técnico do Galo, circulava à beira do campo, olhos fixos em cada movimento do adversário, enquanto Leonel Álvares, comandante do time colombiano, revidava com gestos incisivos que traíam a irritação crescente. Cada bola disputada parecia inflamar ainda mais as faíscas entre os dois estrategistas, transformando um simples duelo tático em um verdadeiro campo de batalha emocional. O clima esquentou quando, aos 20 minutos do segundo tempo, Álvares reclamou de forma veemente de uma marcação que considerou excessivamente ríspida por parte da defesa mineira. Cuca, sem titubear, levantou o dedo indicador em sinal de reprovação, sustentando o olhar do colombiano por alguns segundos antes de se afastar, segurando o desdém nas palavras contidas. As câmeras captaram um instante em que ambos cruzaram o olhar, como se desafiassem um duelo pessoal para além das quatro linhas. Leonel Álvares, ex-médio de marcação e referência no futebol sul-americano, carrega no currículo experiências em seleções e clubes de ponta, mas nunca se viu tão desafiado quanto na beira daquela área técnica. Seu estilo combativo, aliado à postura quase imperial, foi colocado à prova diante da impaciência de Cuca, que não hesitou em responder às provocações com um tom de voz cortante e gestos firmes. Foi ali que se escancarou um embate de personalidades, a tranquilidade exuberante de Álvares contra a intensidade imediatista de Cuca. Por sua vez, Cuca, conhecido por seu pragmatismo e pela ligação intensa com a torcida atleticana, encarou o episódio como um reflexo da própria pressão que sofre para recolocar o Galo entre os principais candidatos ao título nacional. Não é de hoje que o treinador revela um temperamento explosivo quando sua equipe não atinge as expectativas em campo. E naquele dia, cada passe errado ou marcação mal-sucedida serviu de combustível para sua irritação. O confronto verbal com Álvares, portanto, escancarou muito mais do que discordâncias táticas, expôs fragilidades emocionais de ambos os lados. Enquanto isso, na classificação do Campeonato Brasileiro Série A de 2025, o Atlético Mineiro busca reencontrar o equilíbrio que o tornou pentacampeão mineiro meses atrás. Atualmente, o Galo ocupa a 9ª colocação, com campanha de 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Essa oscilação tem gerado críticas da imprensa e preocupação interna, intensificando ainda mais o peso sobre os ombros de Cuca. Nas arquibancadas, a torcida atleticana reagiu com um misto de apreensão e excitação. Os gritos de apoio a Cuca ecoavam mais alto a cada investida ofensiva do Galo, enquanto os poucos visitantes colombianos tentavam abafar o confronto com aplausos intermitentes. Algumas faixas improváveis foram hasteadas em menção aos dois treinadores, como se o público reconhecesse ali não apenas um duelo de clubes, mas um verdadeiro embate de hegemonia sul-americana. No campo misto, após o apito final, Cuca foi direto ao ponto, admitiu a tensão com Álvares, mas minimizou o episódio como parte do calor de um jogo decisivo. Para ele, comentaristas e torcedores estão distorcendo um momento natural de confronto. Futebol é emoção. Se não tiver emoção, vira teatro, declarou, antes de se restringir a elogiar os próprios jogadores pela entrega irrestrita. Já Álvares, mais contido, preferiu destacar o lado profissional do embate. Em campo, todos querem ganhar. Não foi nada pessoal, apenas defendi a integridade da minha equipe, comentou o técnico colombiano, ressaltando que sua postura visava proteger os atletas de marcações mais duras. Ainda assim, reforçou o respeito que nutre por Cuca, a quem considera um dos grandes técnicos do continente. Do ponto de vista tático, a partida escancarou duas filosofias de jogo. O Atlético Mineiro apostou na posse de bola e na pressão alta, enquanto o Bucaramanga se fechou, apostando nos contra-ataques rápidos. As alterações promovidas por Cuca no segundo tempo, a entrada de um volante extra e a inversão de posições nas laterais, incomodaram Álvares, que precisou reposicionar seu bloco defensivo para conter a avalanche atleticana. Essas deficiências táticas custaram caro a Álvares no confronto direto. Em 3 oportunidades claras de gol criadas pelo Galo após as mudanças, o Bucaramanga viu a meta ser ameaçada com virulência. O colombiano admitiu que a leitura de jogo de Cuca foi determinante para desequilibrar a partida e que agora terá de rever sua abordagem para as próximas rodadas.
Embora não haja previsão de suspensões ou punições disciplinares para ambos os treinadores, o episódio serviu de alerta à arbitragem. Os olhares estarão ainda mais atentos aos gestos e às reclamações junto à equipe de arbitragem. Qualquer novo excesso de linguagem pode resultar em advertência ou até em multa, algo que nenhum clube deseja às vésperas de jogos decisivos. Em entrevista coletiva, Cuca refletiu sobre o papel de um técnico em momentos de crise. O treinador é também um líder emocional. Às vezes é preciso provocar para fazer a equipe reagir. Mas não podemos perder o controle. A declaração foi interpretada como um pedido de trégua, mas também como um indício de que Cuca mantém seu estilo combativo, ainda que saiba dos riscos que isso acarreta. Para o Bucaramanga, o foco volta ao campeonato colombiano, onde a equipe ocupa uma posição intermediária na tabela, oscilando entre buscas por classificação à fase final e a ameaça de eliminação precoce. Álvares afirmou que a viagem ao Brasil servirá de aprendizado e que é fundamental retornar ao foco local para ajustar erros. No Mineirão, o otimismo pulsa com força. A torcida acredita que, mesmo em meio às turbulências, Cuca encontrará o caminho certo para levar o Galo ao topo do Brasileirão. O técnico, por sua vez, já traça planos para enfrentar o próximo adversário, um clássico regional, onde cada ponto será precioso na corrida pelo título. Assim, o embate entre Leonel Álvares e Cuca, mais do que um simples confronto de estratégias, revelou o quanto as paixões podem estremecer um jogo. Resta saber se o clima esquentado se dissipará nas próximas semanas ou se transformará em combustível para novas disputas, dentro e fora de campo. E se você tá curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. A movimentação nos bastidores não deve esfriar tão cedo. Enquanto Cuca já vira a página para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, sua atitude firme contra Álvares ecoa como um recado aos seus jogadores: é hora de elevar ainda mais o nível de concentração e entrega em campo. O Atlético Mineiro, mesmo com oscilação na tabela, demonstra nas entrevistas que mantém a ambição de título. Cuca tem sinalizado que fará ajustes pontuais no sistema defensivo e na articulação ofensiva, visando retomar a cadência que levou o Galo ao topo do futebol brasileiro em temporadas recentes. Na visão de especialistas, o episódio com o técnico do Bucaramanga reforça a ideia de que o futebol sul-americano está cada vez mais intenso e competitivo. Os confrontos entre treinadores, antes relegados a pequenas discussões, ganham hoje contornos de espetáculo, com repercussão imediata nas redes sociais e na imprensa. Para a torcida atleticana, a vitória sobre o Bucaramanga teve gosto de superação dupla, o triunfo esportivo e a demonstração de personalidade de seu comandante. Cientes da pressão por resultados, os torcedores enxergam em Cuca a figura de um líder capaz de conduzir o clube em momentos de turbulência. Do lado colombiano, Álvares volta às suas funções no Bucaramanga com a missão de absorver os aprendizados. Ele próprio admitiu que a experiência no Mineirão serve como termômetro para aprimorar estratégias, sobretudo no que diz respeito à resistência física e à leitura de jogo sob pressão. Nos próximos dias, os analistas colombianos repercutirão cada detalhe tático daquele duelo. Avaliarão, por exemplo, como a entrada de volantes mais técnicos e a inversão de funções nas laterais desestabilizaram seu esquema defensivo, apontando caminhos para o reajuste. No Galo, há quem defenda a necessidade de fortalecer o elenco na próxima janela de transferências. A percepção é de que, se a equipe mantiver o espírito aguerrido de Cuca e reforçar as opções no meio-campo, terá condição de brigar por todas as frentes. Já o Bucaramanga, em seu calendário apertado, privilegia a recuperação física de atletas e a correção de posicionamentos. Leonel Álvares, com sua vasta experiência, sabe que a solidez defensiva será o ponto-chave para vislumbrar voos maiores na competição local. Mais do que um simples confronto de técnicos, aquele episódio serviu para lembrar que o futebol envolve co-construção. A rivalidade dentro das quatro linhas reflete, também, o compromisso de cada profissional com a vitória e, acima de tudo, com a credibilidade de seu trabalho. À medida que o Brasileirão avança, cada jogo se tornará um novo teste emocional. Cuca, consciente de seus altos e baixos, adota uma postura de quem vê a pressão como combustível, não como obstáculo. Seu discurso de que futebol é emoção ressoa como filosofia de trabalho.
Para Leonel Álvares, o desafio agora é mostrar na Colômbia que o desacerto tático no Mineirão foi apenas um capítulo de um livro que ainda tem muitas páginas. Seu pragmatismo habitual aponta para a ideia de que, apesar dos percalços, há sempre espaço para evolução. Seja no Brasil ou no exterior, o embate entre Cuca e Álvares ficará marcado como um divisor de águas, lembrado pelos analistas como exemplo de competitividade aguçada. Mais do que resultado, valerá pela lição de que líderes se conhecem e se testam em momentos de tensão. E, para o público que acompanha este espetáculo, a lição final é clara: o futebol sul-americano não é feito apenas de gols e dribles, mas também de personalidades fortes que, muitas vezes, se chocam visando um objetivo comum, a consagração de suas equipes. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.